povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? Hoje, aqui no nosso canal, nós vamos falar um pouco a respeito da safra de cana-de-açúcar, safra 2020 e 2021, que até então existe uma expectativa de moagem de pelo menos 600 milhões de toneladas na região Centro-Sul, provavelmente sendo mais açucareira, mas os acontecimentos que ocorreram, principalmente nesse último mês, por causa da quarentena, trouxeram um pouco de instabilidade para o setor. E sobre esse assunto, vou conversar a partir de agora com o Haroldo Torres, que é economista, também pesquisador do PCG. Haroldo, muito obrigado pela presença. Haroldo, vamos falar primeiro sobre o factual, o que está acontecendo agora, né? Barril do petróleo chegando lá embaixo, né? Trazendo uma inviabilidade em relação ao preço do etanol, o açúcar também derretendo o preço. Isso traz preocupação nesse início de safra? Obrigado pela presença. Obrigado, Gustavo. Eu acho que seria importante a gente começar justamente pelo ponto que você mencionou, que é o caso do petróleo, né? Ontem, especificamente, o petróleo atingiu um dos menores níveis desde 2001, comprador preferindo pagar para o vendedor para ele manter estocado, ou seja, preços negativos. Se a Petrobras mantiver a sua política de repasse e paridade do preço internacional para o preço da refinaria, no caso da gasolina, nós temos uma redução muito forte no preço da gasolina e isso, de certa forma, acaba inviabilizando o etanol. Por que eu digo inviabilizando? Hoje, em algumas regiões do Brasil, nós já temos o etanol sendo comercializado abaixo do custo médio de produção. Ou seja, o etanol, nesse momento, é um ativo que está destruindo margens. Só que não basta destruir margens. Eu estou tendo um outro problema com o etanol. Em função da quarentena, em função do isolamento social, nós estamos tendo uma redução na demanda por combustíveis do ciclo Otto. E isso, então, está mostrando que o etanol está sendo atingido de duas formas. Primeiro, com preços hoje que não trazem margens, ou seja, preços, em alguns casos, abaixo do custo médio de produção e, além disso, uma demanda muito fraca. E qual é o problema desse cenário todo? Justamente nas pontas de safra que nós chamamos, começo e final de safra, em função da qualidade do ATR, as usinas priorizam a produção justamente do etanol. E nesse momento é o etanol que elas priorizam em função da qualidade do ATR para gerar caixa e conseguir honrar seus compromissos. Então veja que esse cenário agora está atingindo o setor muito forte, ou seja, as distribuidoras retirando menos volume do que efetivamente havia sido contratado, com preços baixos, ou seja, isso está prejudicando e está trazendo um fenômeno muito sério para o setor, principalmente para as usinas que não têm capital de giro. É importante a gente dizer que a gente tem quase que dois grupos no setor. Grupos bem capitalizados, que conseguem passar por essa fase, ao passo que a gente tem grupos que precisam vender esse etanol, que precisam gerar caixa para continuar honrando seus compromissos de curto prazo, desde mão de obra, pagamento de insumos, fazer as operações de tratos culturais. Então veja que esse cenário de preços baixos do etanol e redução drástica da demanda vai comprometer a geração de caixa das usinas. Então, qual é a maior preocupação? Que esse comprometimento de geração de caixa das usinas não comprometa só o curto prazo, mas comprometa também o médio e longo prazo, ou seja, muitas usinas podem evitar tratar o seu canavial por não ter recurso, podem evitar fazer o manejo adequado, e isso vai comprometer produtividade para os ciclos subsequentes. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: essa menor geração de caixa pode vir a comprometer os investimentos no ativo biológico, sob pena de deterioração dos canaviais e redução dos ganhos na safra seguinte. Então, esse é o primeiro problema. Qual é o segundo problema? O açúcar. Ele vinha se comportando relativamente bem até meados de março. Bem, eu digo, uma composição de açúcar e câmbio. Muitas usinas se aproveitaram e fizeram uma excelente fixação de preços no mercado internacional neste período. Portanto, a gente ainda agora no etanol tinha dois grupos, os capitalizados e os não capitalizados, e no açúcar eu tenho as usinas que travaram efetivamente o açúcar nesse período, pegando bons preços na casa de R$ 1.400 por tonelada,
e os grupos que, vamos dizer assim, esperaram para ver e não fixaram. Então é importante dizer que a gente ainda tem do outro lado grupos que pegaram uma produção de açúcar neste momento, que estão fixando a preços relativamente melhores que na safra passada, mas não tão bons quanto do grupo que fixou no começo deste ano. Então é importante dizer o seguinte, o açúcar, apesar de todo o cenário de derretimento de preço do açúcar no mercado internacional, muitas usinas já haviam fixado o preço do açúcar nessa safra. Então, o açúcar, eu gosto de dizer que vai ser o ativo da salvação, por isso que, como você mesmo colocou, vai ser justamente uma safra mais açucareira em oposição à safra passada, que foi o nosso recorde de produção justamente de etanol. Então, para finalizar, eu acho que tanto para o produtor rural quanto para o usineiro, a maior dificuldade será de capital de giro. Capital de giro vai ser a palavra-chave dessa safra. Quem tiver capital de giro, quem tiver recursos para conseguir superar essa fase de caixa baixo, de dificuldades para continuar honrando seus compromissos financeiros e manter os níveis de investimento no campo e na indústria, é quem vai chegar do lado de lá da ponte e vai conseguir passar por bons momentos, eu espero, assim que tudo isso se normalizar. Haroldo, existe uma grande expectativa no ano de 2020 para o início, né, do RenovaBio, né? A maior parte das usinas já estão certificadas, né? Me parece que até no campo o produtor também se preocupou em trazer mais eficiência ali para a lavoura, ser mais eficiente, porque ele também vai ser beneficiado um pouco a respeito disso. E hoje, né, pela manhã, fazendo uma leitura por alguns jornais, tudo já se fala também numa renegociação já durante essa safra, né, em relação aos preços, né, ao recebimento que vai acontecer por parte dos produtores, principalmente. Você acha que jogou um pouco de água fria no RenovaBio? E pensando também nos investimentos, né, a gente vê que esse ano melhorou um pouco a questão de produtividade, né? A gente vê que a renovação teve investimento maior. Você acha que você já comentou um pouco lá que isso a médio e longo prazo pode prejudicar? Você acha que isso pode impactar também no RenovaBio e impactar também nos pequenos produtores que ainda permanecem também na atividade, que dependeriam sim desse valor, né? Como você mesmo diz, depende ali desse capital de giro ali no dia a dia, não é um grande grupo, né, que está ali no dia a dia na cana-de-açúcar? É interessante, antes da gente falar da questão da remuneração, o que é mais interessante dizer é o seguinte: qual é o propósito do RenovaBio? Veja que o RenovaBio ele deveria estar atuando neste momento. Por quê? A ideia central é que quando a gente tem preço do petróleo muito baixo, o etanol, e não só o etanol, os biocombustíveis de forma geral, isso a gente está vendo no mundo como um todo, eles perdem competitividade. Ou seja, a nossa ideia central do RenovaBio é, nos momentos em que a gente tem menor preço do petróleo, são os momentos onde o CBio deveria ter os maiores preços para continuar incentivando a produção de biocombustíveis. Diferentemente do cenário onde a gente tem, por exemplo, um petróleo a 80, 100 dólares, nesse cenário, o CBio pode ter um valor marginal igual a zero. Por quê? Porque o próprio mercado vai induzir as usinas a produzirem etanol sem que eu tenha um ativo para financiar do outro lado. Nesse momento, então, é importante dizer o seguinte: se o RenovaBio tivesse em implantação, eu digo, já operando nesta safra, ele seria esse nosso colchão, ele seria essa mola que amorteceria o impacto dessa queda no preço do petróleo. Então, de um lado, eu vejo que a gente tem uma política muito interessante, e do outro, eu acho que a gente, se ela tivesse em operação nesse momento, ela seria essa suavização no momento em que a gente tem baixíssimos preços do petróleo. Por outro lado, e apesar de todo esse cenário, Gustavo, o RenovaBio ele ainda é um programa que está passando por uma curva de amadurecimento. O que eu digo uma curva de amadurecimento? Não só de amadurecimento, mas de aprendizagem. Então eu acredito que para a gente efetivamente ver a cor do dinheiro, tanto o produtor quanto as usinas, isso tende a demorar pelo menos de uma safra e meia, embora a B3 inicie as operações no dia 27 de abril. Mas ainda é um programa que tem uma curva de amadurecimento. Veja, a própria meta desse ano, de 27 bilhões de CBIOS, vai precisar ser revista pelo choque exógeno que nós tivemos na demanda. Então é importante perceber
que neste momento a minha sugestão é produtor e usineiro, não conte com uma receita substancial, neste momento vinda ou adquirida de CBIOS. Por outro lado, faça o seu planejamento no campo, faça o seu planejamento para participar do programa, fazendo a coleta das suas informações, sabendo quanto você usa de diesel, quanto usa de fertilizantes, mas não ache que vai ser uma ajuda que vai cair na conta amanhã. É importante perceber que o programa ainda tem um amadurecimento, um timing para acontecer, e existem muitos agentes no mercado preocupados em quão rápido essa mudança tende a acontecer. Por isso, a minha maior preocupação nesse momento é que o produtor e que a usina esteja preparado para o programa, ou seja, contrate a sua certificadora, contrate o banco que vai fazer a escrituração e a custódia dos seus ativos, faça o contrato na Serpro para validar as notas fiscais, deixe tudo redondo da nossa parte. Eu acho que esse é o ponto mais importante nesse momento. Mas, apesar disso, eu ainda acredito que a gente tem uma curva para atingir para que o programa efetivamente entre em operação e a gente efetivamente veja esse recurso como estímulo a continuar a nossa produção no campo. Para a gente concluir agora, há muito se falou nas últimas semanas, principalmente a Única, né, emitiu até uma nota pedindo medidas do governo federal, do Ministério da Agricultura, né, tanto na questão de liberação de crédito, como na questão de apoio, né, financeiro. Né? Você acha que nesse momento agora é importante essa participação federal, é importante políticas governamentais para poder estar ajudando o setor que pode sofrer um baque muito grande e ter todo esse impacto a curto, médio e longo prazo? A minha visão é que o setor sucroalcooleiro ele será e está sendo o segundo setor mais afetado do agronegócio brasileiro por toda essa crise. O primeiro é de flores, eu acho que isso é nítido para todos, o que está acontecendo com o setor de flores, mas o setor sucroenergético está sendo muito forte e afetado. 3 medidas são essenciais. A primeira medida é uma linha de financiamento para a rantagem, ou seja, com vistas a financiamento de estoques, porque se nós estamos tendo vendas menores agora, se nós estamos tendo preços menores nesse momento do etanol, a melhor política seria o quê? Estocar o máximo possível de etanol, ou seja, levar esse etanol para frente. Por isso eu preciso ter uma política de financiamento para estocagem. A segunda sugestão é uma isenção do PIS e da COFINS sobre o etanol, tanto anidro quanto hidratado. E o terceiro é justamente a volta, ou não a volta, mas o aumento da alíquota da CID sobre a gasolina. Veja que nós estamos falando de uma linha de financiamento e 2 tributárias. E nesse momento, o governo, eu acredito que está sendo demandado e bombardeado por todos os setores que indiretamente também estão sendo atingidos. Então, o que eu costumo dizer para algumas usinas e alguns colegas é justamente, olha, nesse momento parece que nós estamos assistindo aquela peça de teatro, A Espera de Godot. Parece que esse Godot nunca chega, ou seja, o governo não anuncia essas medidas para o setor. Então, o que eu tenho falado é justamente o seguinte, eu acho que nós estamos criando uma oportunidade para detectar as nossas ineficiências, ou seja, onde é que eu posso cortar custo, mas que não é um custo por si só, é uma ineficiência. Onde é que eu posso otimizar recurso? Onde é que eu posso melhorar a minha operação? Então, eu acho que esse cenário abre uma oportunidade para que internamente a gente faça um bom diagnóstico, faça a otimização de recursos, use melhor os nossos talentos, os nossos colaboradores. Então, independentemente desse Godot que nunca chega, que parece que o governo cada semana se atrapalha e não consegue avançar nessas medidas que são necessárias para o setor, em especial essas 3, eu acho que antes disso é importante a gente fazer uma lição e um dever de casa dentro da porteira muito forte. E essa lição começa em, não diria que cortar na pele custo, mas onde é que eu sou ineficiente? Onde é que eu tenho oportunidade de redução? E mais do que isso, onde é que eu posso otimizar os meus recursos que nesse momento são tão escassos? Eu acho que essa é a grande lição. Mais do que a gente ficar à espera de uma política, é importante a gente também fazer o nosso dever dentro de casa. E com tudo isso, né, sempre aguardar um pouco, né? As coisas estão acontecendo muito rapidamente, de uma semana para outra, em um mês mudou muito, né? Para a gente concluir agora realmente, respirar e seguir todas essas linhas que você comentou aí e aguardar que tudo passa, sempre passa, e você tem que estar preparado para tudo, né?
Exatamente. Eu acho que o que a gente viu nesses 3 meses é fruto de algo que a gente vai aprender daqui para frente: cautela e gestão de risco. Ou seja, se a gente olhar para janeiro, a gente talvez teria uma safra que seria uma das melhores safras do setor sucroenergético, com produtividade, como você mencionou, e com bons preços. Em menos de 2 meses, tudo isso se derreteu, não só pela pandemia do coronavírus, a Covid-19, mas também pela guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita. Ou seja, em função disso, a reação dos mercados tem sido muito intensa. E isso deteriorou e destruiu as projeções de crescimento e recuperação do setor sucroenergético muito rapidamente. Então, o que eu costumo dizer é, neste momento é extremamente importante que a gente faça um excelente planejamento, ou seja, olhe para dentro de casa, onde é que é a oportunidade de otimizar os recursos e cuidado, não vamos ser, eu diria, olhar justamente para uma dificuldade e achar que essa dificuldade vai te tirar do negócio ou vai justamente ser um empecilho. Pelo contrário, eu costumo dizer que é na crise que a gente cria, é na crise que a gente identifica oportunidades. Então, a minha sugestão nesse momento é: vamos esperar abaixar a poeira para que a gente consiga levar aquele nosso planejamento que estava sendo feito. Mas, mais do que esse planejamento, uma coisa já é dada: vamos ter uma safra com preços menores. E num cenário de preço menor, a gente precisa se planejar, cortar o nosso orçamento, mas aonde nós somos ineficientes. Então, mais do que isso, eu costumo dizer o seguinte: vamos manter as nossas atividades, mas sendo o mais parcimonioso possível, sendo o mais cauteloso, para que em breve tudo isso se dissipe e a gente volte à normalidade. Muito obrigado. Eu conversei com o Haroldo Torres, economista e pesquisador do PCG. Muito obrigado, Haroldo. Eu que agradeço, Gustavo. Até a próxima.